Meu primeiro convidado de hoje é arquiteto, mas pesquisa desde 2006 de forma independente acontecimentos históricos. No jornalismo, você sempre encontra os bastidores não só do Identidade, mas de todos os programas aqui do nosso departamento. Meu primeiro convidado de hoje é arquiteto, mas pesquisa desde 2006 de forma independente acontecimentos históricos relacionados ao Império no Brasil. Através dessa pesquisa, escreveu 4 livros sobre esse período da nossa história. E no ano passado lançou uma biografia sobre o imperador Dom Pedro I, que inclusive acabou se tornando finalista do prêmio Jabuti na categoria Biografia, que é um dos maiores prêmios, da literatura brasileira. E para conversar sobre esse personagem tão importante para a história do nosso país, eu recebo o pesquisador, o escritor, o biógrafo de Dom Pedro I, o Paulo Rezzutti. Tudo bem, Paulo? Tudo bom? Por favor, Prazer. muito obrigado, bem-vindo. Só uma correçãozinha. Eu ganhei o Jabuti com o Dom Pedro. Ah, o Dom Pedro você ganhou. Foi. Eu Teve ganhei. um que foi finalista? Foi o da Domitila. A Ah. biografia da Marquesa de Santos. Da Marquesa de... Deixa eu já aproveitar e fazer aqui, olha, mostrar. Esse aqui foi o primeiro, Titília e o Demonão. Era para se chamar Marquesa e o Imperador, mas aí quando eu comecei a ler as cartas não dava para ser tão formal assim. Pois é, eu estava vendo em alguns lugares, eu não li esse livro aqui, mas era como ele se denominava nas cartas. Ele assinava pra ela. não, né, para ela e ela, o apelido dela sempre foi Titília. Titília. É um apelido, inclusive, que perdurou na família. Teve outras Domitilas, a neta dela foi Domitila e o apelido era Titília também. Titília também ficou. Inclusive, essas cartas que Dom Pedro mandava para a Marquesa de Santos, elas foram inéditas, Elas Sim, foram lançadas aqui no teu livro de forma inédita. Sim, eu estava pesquisando para fazer a biografia dela. E, engraçado, todo mundo fala dela como amante de Dom Pedro, né? Só que ela foi amante de Dom Pedro durante 7 anos. E ela morreu com 70 anos. E eu fiquei curioso por conta da arquitetura. A arquitetura me levou a estudar o solar dela em São Paulo, na época da foi faculdade. daí, porque eu, inclusive, fiz questão de frisar. Mas da onde vem o arquiteto que é apaixonado por história do Brasil? Ainda quando a pessoa não é historiador, mas é jornalista, Tem ali alguma relação? Eu estava querendo saber de onde vinha do arquiteto vinha essa por paixão. conta... Bom, primeiro, dentro da própria arquitetura, me apaixonei pela história da cidade de São Paulo. E no trabalho de graduação final, eu tinha que estudar, por conta do meu trabalho de graduação escolhido, eu tinha que estudar um bem imóvel tombado que tivesse passado recentemente, na época, por restauro. Isso recentemente, em 96, por aí. Ok. E tinha reaberto o solar dela, em São Paulo. E aí foi o primeiro contato. Tinha a minissérie Marquesa de Santos da Manchete, algumas coisas assim, mas era aquela coisa, acaba o relacionamento, acaba a vida dela, sabe assim? Sim. E esse solar justamente é o recomeço da vida dela. Então aí eu passei a ver uma outra pessoa que não entrava nos livros de história e que foi importante para a cidade de São Paulo. Culturalmente, socialmente, de maneira filantrópica, ela ajudou várias coisas em São Paulo. E a Faculdade de Direito, a primeira sede própria da Santa Casa de Misericórdia, um monte de coisa que ela fez, mas que foi abafado, que acabou, o fato dela ter sido amante apagou todo o resto Ficou mais importante, ficou o título mais importante do que outras coisas que ela acabou fazendo. Exatamente. Ela era muito política, ela se metia com política, ela era envolvida com o Partido Liberal em São Paulo. Então tem um monte de coisa que acabou sendo E, apagada. na verdade, é a grande paixão do homem, Dom Pedro, Foi a grande paixão dele. Bom, deixa eu mostrar aqui, olha, Domitília. Essa aqui, então, é a biografia de fato, e não somente as cartas. As cartas estão lá. Eu achei as cartas quando eu estava fazendo a pesquisa dela. E aí eu lancei só as cartas. E aí a gente tem, você acabou de lançar, a biografia da Leopoldina. Porque foi uma outra figura que, conforme eu estava escrevendo sobre os dois, eu comecei a ver uma outra imperatriz que também não estava nos livros de história. E aí eu aproveitei os 200 anos da chegada dela, que esse ano, em novembro, faz 200 anos que ela chegou no Brasil, a Leopoldina. A Leopoldina. E aí o Dom Pedro, a história não contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos, que é, na verdade, o que a gente vai conversar hoje aqui nessa entrevista, e é o ganhador do prêmio Jabuti. Esse livro aqui que ganhou na categoria de biografia. O ano passado.
Me conta o seguinte, Paulo, por que é importante a gente entender a figura, o personagem, a pessoa de Dom Pedro, além do grande mito, né, que a gente aprende na escola e as imagens heróicas? Tudo isso que a gente aprende na escola, inclusive nos quadros e tal, são caricaturas, são tudo estereotipado, né? Então, na hora que você entra na biografia, você entra na humanidade dessa pessoa. Uhum. E aí você vê que era uma pessoa como qualquer um de nós, que acerta, erra, faz burrada, tenta Mero consertar, mortal. um mero mortal, entendeu? E isso que é importante as pessoas verem, né? E não é só aquela pessoa, a estátua ou o Claro. quadro, vai muito além Tem disso. alguns detalhes que eu queria, sei lá, que você fosse comentando, que na tua biografia você vai contando, né? Tem alguns pontos, por exemplo, todos os homens da família, ele sofria de epilepsia. Ele era epilético. Ele era epilético. E ele também se mostrava uma pessoa muito ansiosa. Muito. Ele era muito impaciente. Ele era um péssimo político, por exemplo. Essa impaciência dele fazia com que ele tivesse pouca paciência para lidar com a política. Ele era mais o cara que ergue a espada e sai gritando. Sem saber muito bem o que está acontecendo, mas... Ele acaba logo com isso e não. Ele não tinha paciência para lidar com políticos. Ele era uma pessoa muito franca. Ele não conseguia disfarçar se não gostava da pessoa, sabe? Tinha várias coisas. Talvez por isso a inaptidão política. Exatamente. Né? Então, já a Leopoldina já contrabalançava esse lado dele. Era um casamento que realmente muito. Dava um suporte importante. Bastante. Tanto que ela é muito mais preparada politicamente do que ele. Ela teve uma educação muito mais esmerada do que ele. Agora, uma outra característica bom, minha família do lado da minha mãe é toda de Petrópolis, então já fui várias vezes lá no Museu Imperial e tal. E uma coisa que sempre me chamou a atenção era a roupa de Dom Pedro, coroa e tal, achava tudo muito pequeno. Você diz aqui, né, ele tem 1,66, entre 1,66 e 1,73 de altura. Isso, para a época era grande, porque o padrão vai aumentando com o tempo. Então, para a época... A média ele era um homem alto. Para a época era. A Leopoldina também. Então, para a época ele era, porque o padrão brasileiro, luso da época era menor do que isso. Então... Inclusive as camas, né? Quando a gente vê no museu, também. No Palácio de Versalhes, as camas são muito pequenas. A gente fala, como alguém dormia aqui? Mas é porque era um outro padrão de estatura. Padrão de estatura, exatamente. Por exemplo, não tinha alimentação que a gente tem hoje. Sim. Né? Tinha várias coisas que faltavam de dieta que hoje é muito mais simples de obter. Agora vamos falar da sua relação como biógrafo com o teu biografado. Você diz aqui no teu livro que foi tão forte essa relação que você consegue reconhecer até a letra de Dom Pedro. Por causa do Titílio de Modão. Porque eu tive que transcrever as cartas dele, né, para ela. E não tem como não entrar no personagem, sabe? Sei. Então tem hora que dá para perceber pela escrita quando ele vai ter um ataque de epilepsia ou quando ele está mentindo também, porque aí a gente sabe a história, né? Então a carta, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com documentação primária por causa disso, porque as cartas, os documentos de próprio punho, geralmente estão contando a história que a pessoa quer contar. Claro. Não está contando a realidade. O que de fato aconteceu. Então aí você tem que saber bem a história para não deixar se enganar com, né, que a gente chama das malhas do feitiço, não deixar cair nessas malhas da documentação primária, né? Agora, logo aqui na sua introdução, eu achei interessantíssimo o fato de que você não teve a oportunidade de entrevistar Dom Pedro, né? Não. Por motivos óbvios. Vocês estão aí numa linha cronológica muito diferente. Mas você se encontrou pessoalmente com Dom Pedro. Verdade. Me conta isso, não tem nada a ver com o espiritismo. Não. Eu estava fazendo um trabalho para o Solar da Marquesa de Santos e a diretora da época, porque o Solar da Marquesa de Santos, para situar quem está assistindo, o Solar da Marquesa de Santos em São Paulo é a sede do Museu da Cidade de São Paulo, que é composta por várias casas históricas. E Casa da Imagem, o Solar da Marquesa de Santos, Casa Modernista e tal. E lá fica a sede desse sistema de museus. E eu estava fazendo um trabalho com a diretora na época, e essa diretora me contou que a cripta
que está embaixo do Monumento da Independência, no bairro do Ipiranga, também faz parte dessa rede de museus municipais. E ela me falou que tinha uma arqueóloga que ia fazer a exumação. Ela me colocou em contato com ela, então eu consegui ver a exumação dos dois, né? Primeiro foi a Leopoldina, que foi exumada, depois o Dom Pedro e, por fim, a Amélia. E a Amélia, eu cheguei a ser, como arquiteto, eu cheguei a ser o responsável técnico pela retirada do caixão dela, porque ela estava na parede da cripta, num lugar muito difícil para ser retirado, então eu tive que dar uma ajudada lá quer dizer, a arquitetura juntou com a história. E foi todo mundo, se deram as mãos e foram. E aí eu fui consultor da arqueóloga que fez a exumação e tal, estudou esses restos mortais. Não é um pouco estranho estar num momento como esse? Nunca participei de uma exumação, mas não é um pouco... assim, mórbido demais? Olha, as coisas me levaram para isso, então eu não questiono muito, Entendi. entendeu? Então, enfim, assim, o trabalho era uma coisa séria, né? Foi uma coisa séria, e que visava principalmente o estudo deles, né, dos restos humanos, e principalmente a preservação do que ainda existia. Porque a cripta sofreu vários processos de umidade, teve até enchente que encheu o ar, então nem se sabia direito como que estava isso, entendeu? E como patrimônio histórico precisava ser preservado de uma certa maneira, de alguma maneira. Então, foi uma coisa técnica. Bom, e se você já sabia que ele era homem, tanto quanto os outros, vendo um corpo sendo exumado... o dele foi mais complicado, porque como eu já tinha todo um trabalho, com a Leopoldina ainda não. Não tinha tanta intimidade com a Leopoldina. Mas com ele foi... Tanto que eu não fui no dia mesmo que ia ter... Porque teve a família imperial pediu para que uma das contingências para que houvesse a exumação era que tivesse padre presente, houvesse uma cerimônia religiosa para abertura dos túmulos e tal. Eu nem quis ir no primeiro dia, porque eu falei, vou chorar aqui, não vai dar certo. É muito sentimento envolvido com o Dom Pedro. Porque é uma pessoa assim que eu convivi, né? Claro. Entre aspas, de alguma maneira, né? Então, mergulhou ali na alma, na personalidade, né, então de Dom Pedro. Dá para ver isso no livro claramente. E por conta desse contato muito mais feliz. Não é que eu choro, deixa isso um dia sozinho lá. Mas você viu. Vi. Tava lá, não estava no primeiro dia na cerimônia religiosa. Aí eu combinei com a arqueóloga e eu fui no outro dia e... Agora, uma coisa interessante também é que o Dom Pedro, se a gente parar para pensar, ele é mais carioca do que português, né? Sim, ele viveu mais tempo no Rio do que entre o nascimento e depois a morte dele. Ele viveu 36 anos. É. E aí, então, 23 foram no Rio Brasil. De Janeiro. E 13 é Portugal, mas ainda teve França, né? Um período. Porque ele nasce em 98. Ele sai, com 10 anos, antes de completar 10 anos, ele sai de Portugal para vir para o Brasil. Depois ele sai daqui em 31. De 31 ele vai para a França, ele fica entre França e Inglaterra, mas mais França. E da França ele parte em janeiro de 32 para os Açores, já em Portugal. E dos Açores ele invade Portugal pelo Porto, e aí ele morre em 34. Né? Então é pouco tempo, né, de vida. Bom, falando sobre essa chegada da família real no Brasil, eles chegam em 1808. 1807 eles saem. E chega no Brasil em 1808. Bom, todo mundo sabe, né, desse período de que a gente passa na escola, inclusive estudando história, a família real vem para o Brasil para fugir de uma perseguição dos ingleses e também de Napoleão. Na verdade, mais de Napoleão, né? O fato de que a gente tem aquela ideia de que os ingleses trouxeram a família... Não, na verdade, aquela frota inglesa que se encontrou com os navios portugueses que já estavam saindo de Portugal, elas tinham sido enviadas da Inglaterra para Portugal para destruir Portugal se Portugal caísse nas mãos de Napoleão. Destruir os fortes e os próprios navios portugueses para que não invadissem a Inglaterra com eles. Né? Então, Entendi. Aí, conforme essa nau
acho que é o almirante Sidney Smith vê que os portugueses estão se retirando, então muda-se o plano e escolta-se a família real para o Brasil. Eles chegam em 1808, aí a gente tem a Revolução dos Portos em Portugal. Que ano foi a Revolução dos 21. Portos? 21. Nesse processo, o Dom João volta para Portugal. E deixa o Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. Príncipe regente aqui. É um momento de extrema instabilidade política, econômica em Portugal e isso também acaba refletindo na história que o Brasil está vivendo nesse período. Dom Pedro, ele tem que assumir responsabilidades diferentes aqui no Brasil? E de uma maneira abrupta. De repente. De repente. O cara que não é o maior dos políticos... Não, e o pior não é só isso. O pior é que o Dom João, ele não prepara politicamente o Dom Pedro. E o Dom Pedro II também não vai preparar politicamente a Princesa Isabel. Parece que é o mal dos Bragança. Ele é o herdeiro, mas não, deixa mais um pouco afastado, tal. Até porque a mentalidade do Dom Pedro divergia do Dom João. O Dom João era um espírito absolutista. O Dom Pedro já estava começando a ensaiar uns laivos do liberalismo, pró-constituição e tudo mais. Então, o temperamento já não batia. Então, o Dom João deixou ele muito fora das decisões e tal. E aí ele teve que pegar o negócio a pulso e aprender na marra Mas como será que governar. também não tem um pouco do rei pensar que vai ser o imperador para sempre? Eu acho que deve ter alguma coisa assim. É muito poder, né? Eu acho que ninguém foi preparado para lidar com tanto poder e aí as pessoas trocam os pés pelas mãos. Não só, eu também acredito firmemente nisso, mas era um momento muito forte de mudança, né? E a Revolução no Porto acaba com os poderes absolutistas do Dom João. Né? Então, é criada uma primeira Assembleia Constituinte em Portugal e essa Assembleia vai começar a governar Portugal. Tanto que quando Dom João VI chega em Portugal, ele vira um virtual prisioneiro dessas cortes. Ele brincava, ele abria o jornal e brincava assim, vamos ver o que eu decidi ontem. Porque era a Constituinte que decidia por ele, entendeu? Só estava assinatura. Então, ele não sabe muito bem como lidar com esse mundo novo. Ô Paulo, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, mas a gente continua conversando daqui a pouquinho no próximo bloco. Bom, olha, a gente ainda vai conversar com o Paulo Resutti aqui, ele vai falar ainda sobre outros mitos, não só de Dom Pedro e todos esses personagens da nossa história, mas como aconteceu de fato a independência do Brasil. Então não saia daí, a gente volta já.